Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, já vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, já vou adicionar o tema aqui da Boa nossa live de hoje. tarde! Tudo bem? Boa tarde, gente! Excelente quinta-feira a todos vocês. Vamos chegando com muita alegria, muita animação, que hoje o assunto é bom e eu tenho certeza que depois dessa live muita coisa vai fazer sentido na sua advocacia e vamos aproveitar esse período de pandemia para nos experimentar e transformar as nossas rotinas, não é isso? Isso mesmo, eu tô só fixando aqui o tema para quem Uhum. chegar e chegando saber do que a gente vai falar hoje. E olha, são dicas sensacionais que vão, sem dúvida, aí auxiliar muitas pessoas. E é o Pessoal, manda aqui pra seguinte, gente de até o onde final vocês da são. live, gente, presta atenção. Até o final da live vai ter uma surpresa das advogadas do futuro, especialmente só para quem estiver na live. Então, assim, ó, um presentão mesmo. Já tô até com ele aqui para mostrar para vocês desfrutarem um pouquinho do que a gente tem se experimentado nesses anos de profissão e de docência e o que para nós fez muito sentido nas nossas advocacias, na nossa caminhada, na nossa trajetória e a gente tem o maior prazer de compartilhar com vocês. Gente, o tema de hoje é 5 dicas práticas para sua advocacia, né? Tô só Baseado tentando fixar o tema aqui. Uhum. Baseado, então, nas nossas experiências, nas nossas vivências e em toda essa transformação digital que a gente tem vivido. Porque a gente ouve muitas lives, muitas pessoas falando assim sobre transformação digital, sobre implementação de melhorias, mas falta um pouco o que a gente sente é qual melhoria? Como? Qual o nome? Onde eu vou buscar? É de comer? O que eu faço com ela, né? Então, e aí essa é a nossa preocupação. Então, a gente vai se apresentar, né? E vai falar um pouquinho de nós para vocês, para que vocês entendam o porquê que a gente é amante da prática, né? De dicas práticas, de know-how prático, porque às vezes a gente se constitui de tanta teoria e na hora de colocar em prática a gente sente que falta, não sabe por onde começar. Então vamos lá. Acho que deu certo agora fixar o conteúdo, né? Acho que Não tá deu. aparecendo aqui. Vamos ver Aqui se. tá Eu acho que não tá. aparecendo. Ah, Aqui tá tá fixado aparecendo. já? Ah, Bom, então ao que me ótimo. parece, ou não está fixado? Não, acho que está só como comentário. Dá uma olhada se você consegue. Clica em cima dele e tenta fixar. Aqui eu não consigo É, fixar. Gente, enquanto a doutora Cintia vai fixando o comentário, eu vou me apresentar a vocês. Eu sou a professora Maiara, sou advogada, sou professora universitária, sou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica aqui de uma universidade aqui em Sinop, no Mato Grosso, juntamente com a professora e doutora Cíntia. Nós somos mediadoras judiciais credenciadas ao Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, no Mato Grosso. Nós somos mães, amigas, advogadas, filhas, entusiastas da tecnologia, da ética profissional e da prática jurídica. Nesses anos dentro do direito, né, eu mais de 11 anos dentro do direito, 7 anos lecionando no curso superior na prática jurídica, a gente percebe que às vezes uma das dores dos nossos alunos e dos jovens advogados que foram nossos ex-alunos é realmente se constituir de toda a prática que permeia o direito. Porque a prática do direito, isso às vezes um estágio, ou na faculdade, ou fora dela, ou uma noção de peticionamento, isso a gente sabe, porque a gente passou 5 anos na faculdade, se constituiu de muita leitura, muita literatura, então a gente consegue pensar isso. Mas para que você tenha sucesso dentro do direito hoje, nos dias de hoje, não basta só conhecimento jurídico. E essa é a nossa dor. Essa é a dor que a gente se propõe todos os dias quando a gente levanta em o que nós vamos postar hoje. Qual vai ser hoje a sementinha do nosso propósito que a gente vai postar no nosso Instagram. Então, eu e a professora Cid somos advogadas, mas não somos sócias, mas nós temos uma sociedade, né? Nós temos um propósito em comum que se chama Advogados do Futuro, que é o perfil que eu entrei. A professora Cíntia está pelo Amo Direito, eu estou pelo Advogados do Futuro, pelo nosso perfil. E desde já eu convido vocês a conhecer um pouquinho do nosso trabalho, que é um trabalho voltado exatamente com essa finalidade acadêmica, com essa finalidade de ensino e com essa finalidade de proposta de valor, sabe?
Quando a gente compreendeu nas nossas advocacias, na nossa vida, que nem tudo é dinheiro, nem tudo gira pelo dinheiro, e sim pelo amor, pelo pulsar do coração e por transformar e inspirar vidas, a gente descobriu o nosso propósito, que é exatamente isso. Então é sobre um pouco de dica prática que a gente vai falar aqui hoje, mas enquanto a professora Cíntia se apresenta, porque a gente não quer estar aqui por estar aqui. A gente ama estar aqui no Amo Direito, a gente agradece de todo o coração o Evaldo e o Martin, sim, pela grande oportunidade que eles nos dão de estarmos aqui falando para vocês, mas só vale estar aqui se nós conhecermos vocês. Então, enquanto a professora Cíntia vai falando um pouquinho dela, eu gostaria que vocês colocassem de onde vocês falam, sabe? Coloca aí sua cidade, seu estado, se é advogado, se é estudante, graduando, bacharel, estagiário, porque isso para nós importa. Importa saber, não um diálogo entre eu e a professora Cíntia, que já nos falamos todos os dias, que já nos conhecemos, mas saber exatamente para quem a gente fala, quem está ali do outro lado da telinha. E durante a nossa fala, gente, a gente quer a participação de vocês, tá? Nós não iremos desativar os comentários, a gente quer que vocês falem se faz sentido, se não faz sentido, se às vezes você tem alguma perspectiva, alguma experiência sobre isso que a gente está falando, porque uma máxima é muito verdadeira na nossa vida. Todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar. Nós já fizemos lives que a gente saiu da live e falou assim, caramba, olha que comentário, que nos fez refletir durante a semana inteira e mudar alguma perspectiva em nós. Então a gente quer muito a participação de vocês. Então assim, ó, fiquem à vontade, se sintam em casa de verdade para conversar com a gente. Hi guys, tudo bem? Vamos lá. É isso mesmo, pessoal. Uma excelente tarde para todos vocês, já iniciando aí em alguns locais, né? Já uma boa noite. E muito disso que a gente traz aqui, tanto no perfil do Amo Direito, quanto no nosso perfil, são as nossas experiências. E a gente quer realmente falar isso para vocês, porque muitas pessoas às vezes se propõem a falar sobre determinados assuntos, mas nunca vivenciaram aquilo na prática. Então, realmente, nosso grande objetivo é a gente sair do campo da teoria e a gente vai lá no mundo das coisas. Como que isso acontece no nosso dia a dia? E conforme já foi falado aqui, dentro ali da prática jurídica, né, onde que nós lecionamos, e lidamos todos os dias com alunos, jovens advogados e hoje com advogados do Brasil inteiro, a gente vê realmente essa necessidade não de fazer um recorte de algo ali, muitas vezes, que deixam muitos de vocês tristes, pensando que assim, poxa, se eu não estou ganhando 10 mil por mês, 300 mil no ano, minha advocacia não está sendo de sucesso. E não é isso. A gente sabe que, principalmente na advocacia, tudo é uma plantação. Então, a gente precisa saber que, às vezes, não tem fórmula mágica, mas existem alguns pensamentos, algumas ações e algumas atitudes que vão nos ajudar a ter o nosso objetivo. E sucesso é muito relativo. O que pode ser sucesso para um, não é sucesso para outro. Mas o mais importante é que a gente se sinta feliz, que a gente saiba que, seja no escritório, no concurso público ou em casa, a gente está fazendo aquilo que a gente deseja. Então, aquilo que deixa realmente o nosso coração satisfeito e alegre. Então, eu sou a professora Cíntia, sou advogada, mediadora judicial, escritora, amo realmente estar aqui nas redes sociais, compartilhando com vocês um pouco do nosso dia a dia. A gente vai até falar sobre uma terminologia que nós utilizamos aí nas últimas semanas, que muitas vezes, né, pelo fato da nossa profissão jurídica, advogado, toda a formalidade, toda aquela liturgia que envolve, tradicionalismo que tem por detrás do direito, as pessoas às vezes não conseguem entender qual é o papel, muitas vezes, lá do advogado na rede social. E nós hoje nos colocamos na posição de juristas digitais. E a gente vai explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Que é isso, é ter esse pensamento crítico, é saber o direito, tanto na parte teórica, como viver realmente ele na parte prática e passar isso de forma a inspirar, compartilhar e auxiliar outras pessoas. Então, acredito que muitos de vocês talvez vão se identificar com essa terminologia. As 5 dicas que nós preparamos para hoje são dicas especiais. E quem ficar até o final aqui da live com a gente tem um presente muito, mas muito especial para vocês. Na verdade, que um a gente vai são 2 presentes. E vai permanecer, né? Um a gente vai anunciar hoje, de primeira mão, nessa live, e ele vai permanecer, então a gente vai falar dele sempre. Mas um dos presentes da live de hoje, ele é exclusivo e ele vai ter hora para começar e hora para terminar. Então, se você quiser ter acesso de forma gratuita a um material muito legal, fica até o final da live que a gente vai dizer o que é, aonde você vai conseguir ter acesso a isso. Eu acho assim que vai ser bem bacana. E quando a professora Cíntia traz essa questão do jurista digital,
isso veio realmente de uma inquietude nossa, né? Quantas e quantas vezes, desde do nosso começo da nossa caminhada, fomos taxadas de blogueira, blogueirinha, influencer, as meninas da tecnologia, as meninas do futuro, né? Enfim, e tudo mais. E nada contra nenhuma dessas terminologias, mas elas não nos representavam, né? A gente lida muito bem com essa questão de crítica, mas elas não nos representavam. E aí, quando a gente teve, né, esse insight do jurista digital, é porque existem muitos perfis maravilhosos aqui na internet. Existem muitos promotores, defensores, magistrados, advogados, estudantes de direito que se posicionam de maneira ética, coerente e com muito conteúdo de valor. E aí, essa gama de pessoas que têm conteúdo realmente também eram taxados de uma forma preconceituosa, pejorativa. E aquilo nos incomodava. Então, a gente precisa se identificar com algo, né? E no mestrado eu leio muito sobre identidade na perspectiva do Bauman, e daí a gente fala assim, qual é a minha identidade aqui no mundo digital? Qual é a minha identidade aqui nas redes sociais? E aí surgiu, através da criatividade da minha amiga, a doutora Cíntia Bellini, o termo jurista digital. E eu acho que é muito isso. Nós somos juristas, por quê? Porque nós temos um raciocínio jurídico crítico. Porque quando a gente se posiciona aqui, se posiciona com muito estudo. Um post, às vezes, que vocês vão ver 10 linhas, foi objeto de 3, 4 artigos de leitura. Foi objeto, às vezes, de 1 hora e meia, escrevendo na frente do Word para depois poder postar. Então, realmente é um jurista dessa nova geração que vai fazer um raciocínio crítico sobre o direito, que vai expor o seu pensamento, mas de uma forma digital. Então, por isso, jurista digital. Então, vamos lá? Vamos começar? Ei, eu só queria dizer aqui que eu vi que tem gente do Brasil inteiro. Tem colega defensor público. Demais, gente, tem colega que era de Sinop e está em outra cidade. Olha, tem do Ceará, tem de São Paulo. Gente, nossa gratidão. Já vamos deixar aí, papel e caneta, bloco de notas, porque... Como diz uma amiga minha, é surreal isso. Pensar que nós estamos numa rede social e estamos atingindo tantas pessoas. Então, para nós, é uma gratidão no coração. Muito obrigada mesmo pelo seu prestígio, assim. Ceará acabou de chegar aqui, doutora Ana Maria. Que gostoso, gente. Vamos lá? A proposta da nossa live de hoje são 5 dicas práticas para sua advocacia. Mas de forma prática mesmo. Aonde buscar, aonde ir, o que fazer. Então, a primeira dica, e é uma dica que a gente vai precisar explicar um pouquinho elas para vocês, porque na maioria das vezes a gente não aprende isso nos bancos da faculdade. A gente aprende muita teoria, né? Primeiro semestre de Direito a gente compra aquele vademecum desse tamanho, eu tenho alguns aqui, né? Desse tamanho, aquelas doutrinas, e a gente esgota ou não esgota ela ao longo dos 5 anos do curso de Direito, porque o nosso curso, ele se modifica muito, né? As práticas sociais mudam e as legislações mudam, então às vezes a gente não consegue esgotar tudo. E a gente acaba deixando de lado alguns comportamentos que vão fazer falta para nós na prática. Então, a primeira dica, se você tem papel e caneta, te oriento a anotar. Por quê? Porque às vezes a sua forma de aprender é como a minha. Você precisa anotar, você precisa escrever. Então, pega papel e caneta para ter certeza que esse conteúdo vai ser apreendido por você nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Então, a primeira dica é pensamento empreendedor e ações empreendedoras. Por quê? Se você pensa em fazer o curso de Direito para o serviço público, pode ser que para fins da sua profissão, sua carreira pública, você não precise ter ação ou comportamento empreendedor. Mas para gerir a sua vida e para que você consiga galgar novos espaços na sua vida para os seus planos, para os seus objetivos pessoais, você precisa ter pensamentos empreendedores. E aí isso é em tudo. E se você, por exemplo, se adquirir de boas leituras relacionadas a finanças, você vai ver que o primeiro pilar de uma boa gestão financeira é um pensamento empreendedor, não é o pensamento gastador. Então, o pensamento empreendedor, ele começa a permear a advocacia na medida em que eu entendo que eu, enquanto advogado, seja ele na modalidade advogado empregado, advogado associado, advogado autônomo ou escritório de advocacia, grande bancada de advocacia, eu sou um empreendedor. Eu preciso ter conhecimento de outros ramos do direito, né, que não estão no direito, de outros ramos que não são do direito. Por quê? Porque eu preciso me ver, sim, como uma atividade que presta um serviço e que tem finalidade econômica. Embora não seja uma atividade mercantil, nós visamos o lucro, porque nós não vivemos de vento, né? Então, nós precisamos ter comportamentos que nos levem ao empreendedorismo jurídico.
E empreendedorismo jurídico envolve uma série de conhecimentos. Eu preciso entender de gestão, desde gestão financeira, gestão pessoal e gestão de processos. Por quê? Porque eu preciso conceber o meu escritório como uma verdadeira empresa. Sabe o que mais me dói? É você ver, às vezes, 3, 6 meses de advocacia, a pessoa recebeu os primeiros honorários, vai lá e gasta com uma bolsa, vai lá e gasta, às vezes, com a entrada de um carro, vai lá e aí, chega ao final do mês, você tem boletos para pagar, você tem funcionário, estagiário para acertar, você tem aluguel, ou chega no período, né, de dezembro, janeiro, com o recesso forense, ou, Deus me livre e guarde, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, você não tem uma organização financeira. E aí você passa dificuldade e começa a ter uma insatisfação na sua escolha de vida. E a pior coisa que tem para uma pessoa é ela ser insatisfeita no que ela escolheu. Dias difíceis nós vamos ter em todas as profissões, todas. Nós estamos vivendo um período muito difícil, inclusive para a advocacia, nesse momento, né? Mas se você tem a certeza, se você tem a segurança, se você tem uma boa gestão, você não deixa esse momento de dificuldade impedir que os seus sonhos plantados em cima da profissão que você escolheu se desmoronem, né? Então, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente tem visto muitas pessoas desistindo da advocacia nesse período. Muitas pessoas abandonando o barco. Porque faltou lá atrás, quando abriu o escritório, um conhecimento de gestão. Faltou um equilíbrio para poder enfrentar tudo isso. E aí a gente está falando desde gestão financeira. Eu preciso entender quanto custa um processo dentro do meu escritório. Quanto custa um cliente novo? Como que eu vou saber isso? Eu vou ter que fazer aquela formulazinha, pegar qual é o custo fixo do meu escritório? Quantos processos eu tenho aqui dentro hoje do meu escritório? Eu faço essa divisão e eu encontro o custo médio mensal de cada processo. Ou seja, cada processo me custa, para manter a minha porta aberta, X reais. E aí eu preciso pegar esse valor que o meu processo custa por mês e fazer uma média. Quantos meses o meu processo fica dentro do escritório? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 meses, se eu trabalho só no preventivo, né? Aí eu pego esse valor dos honorários que eu cobrei, divido por esse valor que o meu processo custa. E aí eu vou chegar na métrica se eu estou trabalhando, pagando para trabalhar ou trabalhando para receber. Porque às vezes o processo fica tanto tempo dentro do seu escritório e você investe tanto dinheiro naquele processo, em energia, aluguel, funcionário, roupa, combustível, né? Seu tempo tem valor. E aí eu percebo que eu cobrei pouco. E aí vem a insatisfação. Porque aí você fala assim, caramba, esse cliente começa a ser chato. Ele nunca foi chato, mas aí você começa a perceber que ele dá custo para você. Ele começa a ser chato, você para de responder ele porque você já está desagradado da situação. E aí a sua advocacia começa a vir ladeira abaixo, porque o outro pilar da nossa advocacia é o cliente. Nós não podemos ter como pilar o judiciário, temos que ter como pilar o cliente. Então, saber gerir o escritório perpassa por conhecimentos que não são jurídicos. Conhecimento de gestão, conhecimento financeiro, conhecimento de pessoas. Eu preciso saber quanto vale aquela estagiária. Porque se eu achar que a minha estagiária vale o mesmo que as outras estagiárias, é porque ela não está entregando o valor devido. Agora, quando a minha estagiária estiver fazendo parte do meu time, da minha equipe, e a professora Cíntia fala muito bem disso, né? Eu não vou titubear em dar um aumento para a estagiária, porque eu sei que ela faz parte do meu time. Eu sei que ela não está aí para simplesmente passar pelo período de estágio e me abandonar no final dessa jornada dela como estagiária. Então, entender de gestão de processo. Não dá, gente, para eu pegar e o cliente perguntar do processo, né? E eu falar, peraí que eu tô em casa na pandemia, a sua pasta tá lá no escritório, eu não sei o número do seu processo. Eu vou lá no escritório amanhã, pego o processo e te dou um retorno. Não dá, nós temos que ter um mínimo de gestão de processos. O mínimo de informações à palma da mão. O nosso cliente, ele tem um smartphone igual a gente, né? Ele tem um aparelho de celular igual a gente. Ele vai nos mandar um WhatsApp. E aí ele vai te perguntar do processo. E eu vou falar assim, olha, eu não vou para o escritório essa semana, eu vou só na semana que vem. Não dá. Então passa por eu ter um bom sistema de gestão de processo, um bom sistema de armazenamento em nuvens, eu ter uma boa base de dados de consulta, né? Eu ter pelo menos um certificado digital sempre à minha mão, algo que eu possa ou acessar pelo smartphone, ou algo que esteja à minha mão junto com o meu computador. Não dá para eu depender de estar em um lugar onde ele está instalado. Então eu preciso ampliar a minha visão e ter uma visão empreendedora. E quando eu tenho uma visão empreendedora, eu consigo e aprendo a gerir o meu tempo. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer ao longo da vida todinha. Por quê?
Porque às vezes vão ver coisas fantasiadas de coisas boas, mas que na verdade vão nos tirar do foco, vão nos desviar do grande foco. Às vezes é necessário dizer não para um cliente ou indicá-lo para outro advogado, porque naquele momento o seu foco é um outro processo, é uma outra área da sua vida, é uma outra especialização. Então, saber disso entra dentro do pensamento empreendedor, dentro da gestão da sua vida e da sua advocacia. Então, quando a gente fala em gestão, não é só financeira, processual, pessoal, mas é também da sua vida. Você ser o protagonista da sua história e não deixar que os outros determinem a sua agenda. Mas é você saber os seus horários, os seus compromissos e não assim, se sobrar tempo, eu vou lá cumprir o prazo, né? Então, entra muito disso. Professora Cíntia, me complemente, por favor. E falar sobre empreendedorismo, eu vou dizer assim para vocês. Se vocês oferecem um serviço ou um produto, parabéns, você é empreendedor. Então, às vezes, foi ensinado pra gente, ou ninguém falou que, poxa, a gente ia ter que aprender sobre isso. O que mercado e cultura tem a ver com advocacia? Tudo. Tem tudo a ver. Então, quando a gente fala nesse pensamento empreendedor e ações empreendedoras, é muitas vezes olhar para frente. O que as empresas estão fazendo nesse momento? A gente percebe que grandes bancas jurídicas estão sentindo a pandemia, mas não estão sentindo da forma que pequenos e médios escritórios e advogados autônomos têm sentido todos esses reflexos da pandemia. Por quê? Porque quando a gente está falando de um grande escritório, de uma grande banca, que tem filial, que tem advogados associados em vários lugares, esse sistema de gestão, de gerir como uma empresa, é algo natural. Então, saber quanto eu ganho, quanto eu gasto e quanto eu preciso cobrar, já é algo que faz parte ali dentro da proposta de valor daquele escritório. E aí eu deixo para vocês. Será que a cobrança que nós temos hoje, apenas honorários, dinheiro, é a única forma que a gente pode cobrar? Então, a gente tem outras situações que a gente pode começar a implementar dentro da nossa advocacia e que não tem nada de errado. No momento em que o nosso cliente tem dificuldade para pagar os honorários, será que uma permuta não pode ser vista com bons olhos? Será que, às vezes, ter uma taxa de permanência ou recorrência para aquele período que o cliente quiser, você está à disposição e com direito a X consultas, tantos processos, isso não poderia, às vezes, fazer parte? Em vez do cliente ele pagar, você, às vezes, ter uma porcentagem no que ele faz? Isso no mundo das startups é muito comum, é normal, porque quando a pessoa está iniciando, esse valor que ela vai gastar com o advogado, muitas vezes eles vêm como um custo. Só que o advogado é a peça fundamental para o negócio se manter de pé. Porque, dependendo do que ele faz, se ele não tiver um auxílio jurídico, na primeira dificuldade, o negócio dele vai ruir e vai por água abaixo. Então, o advogado, ele é aquele responsável em também ajudar o negócio do cliente ficar de pé. Então, ter esse pensamento empreendedor, essa atitude empreendedora, é olhar para o mercado, para o mundo business e ver o que eles estão fazendo, o que a Apple faz. O que o Uber faz? O que o iFood faz? O que eu posso trazer disso para dentro do meu escritório? E aí, como nós falamos que são dicas práticas, é dicas práticas que nós iremos passar para vocês. Eu queria falar para vocês da possibilidade de vocês fazerem o Canvas. O que é Canvas? Canvas é um quadradinho cheio de palavras, vou falar dessa forma para ficar realmente mais simples, em que a gente consegue identificar qual que é o nosso modelo de negócio, qual é o problema que eu resolvo, qual é a solução que eu tenho? Qual que é a minha proposta de valor? Como que eu avalio se eu estou tendo sucesso ou não no que eu estou fazendo? E aí, a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram o modelo de Canvas jurídico. Ali ele já explica bem certinho se você tem feito parcerias, quais são os custos fixos do seu escritório, como tem sido essa avaliação do que você está recebendo ao longo dos meses. É assim, gente, se nós não colocarmos no papel, no computador, na parede, seja onde for, o que está acontecendo à nossa volta, às vezes fica muito difícil, a gente fica só no campo do pensamento. Ah, mas eu sei que esse mês entrou bastante dinheiro. E muitas vezes, os meses que não deram certo na advocacia, quando entra aquele montante, você não está tendo lucro. Você está pagando a despesa de todos os outros meses que você não ganhou nada. Mas se eu não coloco na ponta do papel, se eu não tenho um escritório, mas olha, eu gasto a minha internet, eu gasto o curso que eu estou fazendo, o meu tempo vale dinheiro. E a gente precisa começar a calcular quanto vale o nosso tempo.
Porque aí a gente chega numa fase em tentar demonstrar para o cliente a diferença de preço e valor. Quando a gente tem valor agregado ao nosso trabalho, o preço, ele não vai ser aí um diferencial para contratar um ou outro. A gente vive na época do mais por menos. O que significa isso? Temos muitos advogados e a população. Antes nós tínhamos uma quantidade menor de advogados. Então tem um que cobra 500, tem outro que cobra 1.000 e tem outro que cobra 10.000 pelo mesmo trabalho. O que vai fazer o cliente, muitas vezes, contratar o que cobra mais caro e não o que cobra 500? Porque na cabeça dele, ele entende que é o mesmo contrato, que é o mesmo serviço. É o valor que você tem agregado. Quando a gente faz o Canvas, a gente vê qual que tem sido aí o relacionamento com o nosso cliente. Será que depois que ele chega no nosso escritório, a gente só vai contactar ele quando saiu a sentença? Será que durante todo esse período o nosso cliente ele se sente abandonado? E aí é muito uma visão que os clientes têm dos advogados que, olha, ele não retorna, ele não atende, ele não conversa comigo. Inclusive, ontem nós fizemos uma live com a Caixa de Assistência lá do Ceará, da OAB do Ceará, e aí, conversando com a doutora Ana, que os motivos que tem chegado ao conhecimento da OAB de infração ético-disciplinar é que o advogado simplesmente sumiu, recebeu, não deu retorno, bloqueou o cliente no WhatsApp, no telefone, ou nunca está disponível. Então, a gente precisa pegar esse pensamento empreendedor e assim, se você está na sua casa, trabalhando no seu home office, você tem um cliente ou você não tem nenhum cliente, a oportunidade de você começar a fazer a modelagem do seu negócio é agora. Se você tem 50 clientes, ou 10, ou 15, também, porque quanto mais organizado esse nosso fluxo tiver, é mais fácil para você gerir e para você tentar encontrar qual tem sido a experiência do cliente com você. Pode falar. Eu vou responder a pergunta da Vatri Advocacia. Ela perguntou o que é o Canvas, se é um aplicativo jurídico. O Canvas, na verdade, ele é uma tabela, ela é uma planilha, onde tem vários quadrados e a gente vai disponibilizar essa planilha lá no nosso canal do Telegram. Então, se você quiser, depois que sair da live, entrar no nosso canal do Telegram. Eu vou mostrar para vocês a que eu utilizo aqui no escritório. Eu vou mostrar, ó. Que é essa daqui, ó. Que está mostrando, foi um Canva que nós ganhamos numa participação num evento de tecnologia que é o SW, Startup Weekend. Então, esse Canva aí é de lá. Então, é isso daí, é uma tabela, uma planilha, né? Que você tem vários quadrados e dentro desse quadrado você descobre no que você é bom, qual é a sua proposta de valor, qual é o preço cobrado, o seu diferencial em relação aos seus concorrentes e o preço em relação aos seus concorrentes, qual é a dor que você resolve. Então, ali você já entra num critério de especialidade, que é outro critério extremamente importante nesse mundo altamente concorrido do direito, né? Não dá mais para a gente ser advogado generalista, nós precisamos ter uma linha de atuação e termos autoridade reconhecidos como naquela linha que nós atuamos. Então, o Canva propõe isso também. Qual é a dor, especificamente com a dor que você resolve. E aí você pode fazer um Canva para cada dor, para cada área que você atua, para você encontrar qual é a sua proposta de valor, qual é o seu diferencial, quem é o seu cliente, aonde o seu cliente está. Porque, às vezes, a pessoa abre perfil, às vezes no Instagram, mas o cliente não está lá. E ela não consegue visualizar que o cliente não está lá. Então, o Canva, ele te promove através de muitas perguntas. E dói, gente. Não é fácil fazer Canva, não. São vários minutos ou horas aí pensando, com bastante post-it, instigando a realmente você se encontrar e conhecer o seu negócio. Você precisa se conhecer para poder entregar algo de valor para a sociedade, na verdade, para o seu cliente. É um mapeamento que a gente consegue fazer da nossa atuação. Isso. E as empresas, elas fazem isso com muita frequência. Então, você consegue mapear qual realmente tem sido o problema, a gente chama de dor, né? Qual tem sido a dor que você resolve? Qual é a solução que você tem no seu escritório? É só o serviço jurídico? É a consultoria? O que você faz lá no escritório? E isso, às vezes, quando a gente consegue visualizar, parece que as coisas ficam mais claras. Muitas das vezes, os nossos questionamentos, poxa, eu tô sem nenhum cliente, como que eu vou começar do zero? Você coloca ali qual é o seu futuro preferível. O que você gostaria também? E aí você já começa a traçar suas metas em cima disso. Vale a gente destacar que quando a gente não tem nenhuma métrica para a gente saber como está o nosso negócio, se a gente está tendo êxito ou não, a gente começa aí a incorrer no risco
de só sobreviver da advocacia. Então, um mês apareceu o cliente legal, 3 meses não apareceu nenhum cliente, não sei o que eu vou fazer. Então, a gente precisa ter métricas. Olha, o que naquele mês deu certo que, olha, foi bom. E nesse mês? E outra, tem uma peça fundamental, que é essa pecinha que está assistindo a gente aí, vocês, eu, professora Maiara. Essa pecinha é a pecinha fundamental para mudar as coisas. Então, quando a gente começa a ver o nosso negócio, ou a equipe que a gente trabalha, porque a gente precisa se sentir parte desse time, a gente começa realmente a pensar como eu vou melhorar isso, onde estão os pontos. E é muito gostoso fazer o Canvas, eu até trouxe o exemplo, que é o Uber, né? Que é um exemplo que tem bem famoso na internet. Ali vocês conseguem visualizar. O Canva do Uber, né? É muito fácil. Se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar. Eu preciso responder a pergunta da Jéssica, porque ela fez uma pergunta que tem tudo a ver aqui. E eu acho que a gente vai ter que falar já qual que é a nossa surpresa para fazer sentido. A Jéssica perguntou assim, ó. Vale a pena abrir um escritório sem uma cartela de clientes? Jéssica, sua pergunta é uma dor muito comum. Eu não sei o que eu fiz aqui agora, mas tá bom, senhor. Vamos lá. Achei. É uma dor muito comum, né, dos jovens advogados ou dos nossos alunos, como nós lecionamos no último ano da graduação, pegamos os alunos no 9º e 10º período, então a gente se encontra com essa angústia, com essa inquietação. E assim, não existe uma resposta pronta e acabada e objetiva para a sua pergunta. A resposta é depende. Por quê? Porque nós temos vários modos hoje de nos constituirmos como advogados. Né? Vai tanto desde a parte de eu constituir uma pessoa jurídica, um advogado associado, um advogado empregado, um advogado autônomo e trabalhar no meu CPF sem problema nenhum. Não há necessidade de início já abrir uma pessoa jurídica, seja ela com alguém ou unipessoal da advocacia, apenas para fins tributários serem menores. Não há problema nesse sentido. Agora, eu posso também advogar num escritório como associado, eu posso advogar autônomo abrindo o meu próprio escritório, ou eu posso advogar em home office, ou eu posso advogar em coworking. Então, essas formas vai depender muito quem é o seu cliente, qual é a sua condição financeira para engessar no negócio. Então, você precisa ter um capital inicial. Se manter, na verdade, durante um tempo, né? Então, o que a gente sempre fala é assim, ó, você precisa, essa resposta ela precisa estar pautada na sua vida financeira, nos seus objetivos, e você precisa, para tomar essa decisão, ter um capital social inicial para você manter o seu negócio no mínimo 12 meses. Tem advogados que dão essa dica com 6 meses. A gente dá 1 ano, por quê? Porque a gente sabe que o mercado mudou e nós estamos em momento de pandemia. Então, são nas crises que a gente mais cresce. A advocacia, depois que a pandemia passar, vai estar em grande ascensão. Eu acredito piamente nisso porque é um ciclo. E os ciclos dos problemas, eles vão começar a vir e o advogado faz parte desse ciclo de problemas. Mas a gente já está colocando 12 meses para que você tenha essa segurança. Então, assim, ó, eu vou falar por mim. Por muito tempo, durante 5 anos, eu advoguei de forma associada no escritório. E foi maravilhoso. Por quê? Porque eu tinha uma dor que era experiência, né? Então, eu consegui ali dentro de um grande escritório, de uma grande bancada, adquirir experiência, criar autoridade, aprender, às vezes, o que eu demoraria sozinha para chegar num recurso especial, num recurso extraordinário. Muito tempo, eu trabalhei em processos grandiosíssimos, que eu tive muito privilégio de aprender aqueles entremeios que eu precisava. Depois de algum tempo, eu senti a necessidade, em razão de ter iniciado o mestrado, de vir para dentro da minha casa. Porque eu não tinha mais aquele tempo disponível para o escritório onde eu trabalhava e eu não poderia bancar um escritório sozinho, porque na nossa cidade não é barato abrir uma porta de escritório, então eu não tinha condições de bancar um escritório sozinho para ele ficar fechado enquanto eu ia para o mestrado. Né? E o meu mestrado é dedicação exclusiva, então estava meio complicado. Eu vim para dentro da minha casa, em home office. 2019 foi o ano do home office na minha vida e 2020 está sendo em razão da pandemia, né? Mas enfim. E aí eu me descobri uma profissional que tem sim muita responsabilidade, muita rotina, né? E é muito Caxias, porque eu tinha medo de procrastinar dentro da minha casa, com a minha geladeira ali do lado, com a minha cama aqui do lado, eu tinha medo. Mas eu me descobri uma excelente profissional com métricas, com rotinas, com horários dentro da minha casa. E como eu atendia? Eu atendia no coworking. Aqui na minha cidade tem coworkings, onde você paga por hora para atender ou fecha os pacotes mensais de horários. E você faz o agendamento pelo aplicativo, né? No horário que o seu cliente está disponível, você vai lá, faz o atendimento. Quando você encerra o atendimento, que fecha a sala, já o sistema computa quantas horas, quantos minutos, qual é o valor que você tem que pagar por aquele período que você ficou lá dentro. Outra opção é você atender na própria OAB. Existem cidades, subseções e seccionais
que tem um espaço ou dentro do fórum, ou na própria sede da subseção para atendimento do jovem advogado, que tem uma sala de reunião apropriada. Então você não precisa nem gastar com coworking, você pode advogar da sua casa e fazer os atendimentos dessa forma. E depois, em 2020, em janeiro desse ano, eu senti a necessidade de retornar com o meu escritório próprio. E aí foi onde eu aluguei uma sala dentro de um escritório já constituído. Então, eu não sou sócia do escritório, eu aluguei a sala do escritório e constituí meu escritório próprio hoje. Eu tenho a minha sala, meu endereço comercial, meu nome na placa, tudo de novo. Então, perceba que não há uma resposta pronta e acabada para isso. Depende muito para quem você atua, como você está hoje na sua advocacia, qual é a sua perspectiva. E assim, ó, não coloquem a carroça na frente dos bois, como se diz, sabe? Deem um passo de cada vez. Se você souber se portar e você tiver um ambiente adequado dentro da sua casa, você pode muito bem advogar de dentro da sua casa, principalmente nesse período de pandemia, onde nossos atendimentos estão sendo de forma online, eletrônicas, através de aplicativo com os nossos clientes, nós não estamos tendo contato físico. Então, a gente se descobriu que dá sim. Desde que você tenha, né, uma boa alimentação, uma boa internet, às vezes uma impressora, se caso necessário, e saber se portar, se apresentar, né? Então, uma coisa é eu atender meu cliente lá do meu quarto, lá da minha sala. Outra coisa é eu ter um ambiente apropriado para que eu possa fazer isso e me mostrar aqui para ele numa reunião online. Então, eu sempre falo assim, ó, não há resposta certa. E aí, sobre isso, eu vou ter que mostrar para vocês. Nós temos um livro digital. E no capítulo número 2 do livro digital, a gente fala exatamente sobre isso. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó lá, ó. Associar-se, montar escritório, home office. O que fazer? Né? E aí eu vou mostrar para vocês, era para falar do final, mas é o seguinte, eu vou mostrar porque eu acho que o momento é oportuno. Nós fizemos um livro digital chamado 10 Passos para Iniciar a Advocacia, que não é o que nós vamos falar hoje na live, então não é a mesma coisa. 10 Passos para Iniciar a Advocacia, 10 passos do que resolveu para nós, o que nós passamos iniciando a nossa advocacia e o que nos auxiliou para gerar autoridade, para conquistar o nosso mercado, a nossa clientela e o que hoje a gente vê como um grande erro nos nossos jovens advogados, sabe? Então a gente tenta demonstrar aqui tudo isso. E tem um capítulo para quem está na graduação. Nós temos um capítulo especial voltado a quem está na graduação, pensando nos nossos alunos. Esse livro digital, esse e-book aqui, ele está sendo vendido pela Amazon, site da Amazon. Você baixa ele através do aplicativo Kindle. Se você já paga o Amazon Prime, você baixa gratuitamente esse livro digital. Caso você não tenha a assinatura recorrente da Amazon Prime, você compra esse livro digital e lê pelo aplicativo da Kindle de forma gratuita por R$ 9,90. Esse é o custo do livro digital. São 40 páginas de muito valor que eu tenho certeza que vai contribuir com a sua advocacia. Mas, vamos revelar? Pode revelar? Mas, para quem está na live hoje, nós vamos deixar 10 horas o livro gratuito na Amazon. Vai começar hoje meia-noite até as 10 horas da manhã. Agora é aquela hora que tem que ter uma chuva de coração, gente. Chuva de coração, pelo amor de Deus. Chuva de coração. Olha lá. Hoje, meia-noite, o link do nosso livro digital vai estar gratuito. Você vai baixar gratuitamente esse livro digital para você. É o nosso presente para quem está nessa live. E vai ficar o link aberto até 10 horas da manhã. 10 horas da manhã de amanhã, a gente vai bloquear o link. Então, é um presente nessa live e a gente espera de todo o coração que esse livro digital faça muito sentido na sua vida, que tire muitas dúvidas, muitas inquietações e que te dê o norte a seguir. Algo que entristece muito eu e a professora Cíntia são pessoas, às vezes, ensinar sem nunca ter vivenciado, sabe? Ser especialista num assunto sem nunca... Eu sou especialista em advocacia, mas não advoga. Sabe? Sou especialista em determinada coisa, mas nunca fez. Sou professor, mas nunca deu aula. Então, isso nos dói. Então, de verdade, isso assim, foi uma ideia que nós tivemos ontem. E aí a gente falou assim, vamos lançar na live amanhã? Cara, que loucura, que maluquice. Vamos, porque esse é o nosso propósito de verdade. Então, amanhã, a partir de hoje, meia-noite, vocês podem baixar esse livro digital, que é do nosso coração para o seu coração. De forma gratuita, viu, gente? Mesmo, até as 10 horas da manhã. Isso coaduna com o nosso propósito de ser realmente professoras, né? Quando a gente se propõe a falar sobre isso, é justamente sabendo que dá sim, gente. Dá para ter diferencial na advocacia, tem lugar para todo mundo. É que não tem lugar para mais do mesmo. Para mais do mesmo não tem. Tem lugar para quem tem o diferencial. Pessoal, é lá no site da Amazon. Vocês vão baixar gratuitamente hoje, a partir da meia-noite até as 10 horas da manhã.
Então é só baixar o aplicativo lá, o Kindle, e você vai ter acesso ao livro. Aí perguntaram no canal do Telegram. Você vai fazer a sua compra gratuita na Amazon, vai colocar um e-mail lá. Aí você vai baixar o aplicativo do Kindle e esse mesmo e-mail que você utilizou lá na Amazon é o que você vai fazer o cadastro no Kindle, que é o aplicativo para você ler. 10 passos para iniciar na advocacia, é o nome dele. Isso, e aí você vai poder ler esse livro digital pelo celular, pelo computador, pelo iPad, tablet, enfim, por qualquer aplicativo digital. Pessoal, depois, quem tá aqui, depois é só ir lá no nosso perfil. No link lá da nossa Instagram, da Bio, tem lá o nosso canal do Telegram, que é onde a gente vai disponibilizar o Canvas jurídico e talvez uma outra surpresa para vocês. E também vocês têm lá o link do livro. Já vai certinho lá, tá assim, ó, livro digital Amazon. Esse aqui é o aplicativo do Kindle, ó, esse aqui que vocês vão baixar. Quando entra aqui, vocês têm, por exemplo, todos os livros digitais que eu tenho aqui no meu Kindle, entendeu? E aí aqui tá aqui o meu livro, ó. Tá vendo? Então, assim o nosso perfil é Advogadas do Futuro. É o outro perfil que tá aparecendo para a professora Maiara. Gente, mas assim, ó. Vamos, senão. A primeira dica, a gente falou muita coisa, mas a gente precisa partir. Vamos para a segunda, que é a seguinte: ferramentas de análise para a sua produtividade. A gente está vivendo nesse momento, principalmente todo mundo em casa, essa pressão de que, meu Deus, eu não produzi, eu não fiz nada, e agora? E outra, eu não sei muitas vezes no que eu faço, o que é bom que eu faço. Então a gente quer trazer uma ferramenta para vocês que talvez muitos já ouviram falar, que é o SWOT. E aí, se você tiver com papel e caneta na mão, faz um risco, sabe? Como se fosse aquele um X, mas no meio da folha, né? Só que em linhas verticais, a vertical e a horizontal. E aí você escreve pontos fortes, do outro lado você escreve pontos de melhoria, isso mesmo. Do outro embaixo, oportunidades, e no outro, desafios a superar. O que isso ajuda? Isso ajuda a gente mapear e tentar encontrar, hoje, eu, advogada, vamos supor, uma advogada autônoma, no meu caso eu tenho sociedade, mas eu, uma advogada autônoma, qual é o meu ponto forte? O que eu faço que é bom? Olha, o meu atendimento é bom. As pessoas falam que o meu atendimento é bom. O meu retorno para os clientes é muito bom. Anota. Porque aí você vai encontrar o que você já é bom para você potencializar e tem ali os desafios a superar e os pontos de melhoria. Ali, às vezes, é algum feedback que algum cliente já deu, algo que você reconhece que é uma habilidade que você precisa desenvolver. Por isso que quando a gente fala sobre advocacia, não é fórmula mágica, mas sim são estratégias e ferramentas que você pode utilizar para potencializar. Poxa, se eu sei que a minha dificuldade está na oratória, e quando eu vou atender o cliente eu não consigo ser clara, eu vou fazer audiência, eu não consigo ali ser coerente ou muitas vezes ser incisiva com quem está na minha frente, com o juiz, poxa, então eu preciso ali um ponto de melhoria que eu vou trabalhar. Eu vou atrás de um curso de oratória, eu vou atrás de um mentor, eu vou atrás de um livro, mas eu sei identificar. É muito importante nós, enquanto profissionais liberais, a gente ter essa percepção do eu. Quem eu sou? Como eu aprendo? Que tipo de personalidade eu sou? Eu sou uma pessoa dominante? Sou uma pessoa influente? Eu sou uma pessoa mais, sabe, tudo pra mim tá bom, mais conformidade, eu gosto de coisa estável, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa encontrar quais são os nossos pontos fortes e quais os pontos que a gente precisa melhorar. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai potencializar aquilo que a gente tem de bom. Muitas pessoas ficam assim, olha, vai aprender sobre tudo. Não, potencializa no que você é bom. Você é um bom advogado, você sabe ali cuidar da área previdenciária, potencializa. E aí, ao redor, você vai aprendendo outras habilidades para potencializar aquilo que você faz. E aí pode ser o conhecimento pessoal, pode ser alguma técnica que você precisa realmente para fazer o fechamento do contrato de honorários, ou às vezes para ser convincente quando você está falando com o cliente. Nós, enquanto advogados, uma das nossas principais habilidades, gente, é oratória. A nossa função é oralidade. E a gente vê ali, eu já passei em muitas situações por isso, em que você vai perguntar para o aluno por que você está aqui, por que você escolheu o direito que você quer, começam a suar frio, vai beber água, não volta e perdem muitas oportunidades com o medo de falhar, com o medo do que vão pensar de mim. Então,
é prática, gente, é o que a gente vive todo dia. Eu estou no direito desde 2006, trabalhei no escritório de advocacia, estágio no Ministério Público, são quase 15 anos trabalhando de alguma forma dentro do direito. Então, quando a gente se propõe a vir passar aqui algo para vocês, é aquilo que a gente já vivenciou, ou que já foi uma dor nossa, ou também é uma dor que a gente está superando. Porque não tem um ponto que a gente chega e fala, olha, não tem mais nada para aprender, sou o melhor ou a melhor advogada do mundo. Não. Sempre tem algo que a gente pode potencializar. A gente sempre tem ali um ponto de melhoria para entregar para o nosso cliente. E ainda falando ali no 2, fora o SWOT, que a gente vai disponibilizar lá no Telegram para vocês também, acho que a prof podia falar só um pouquinho sobre a ferramenta de medir a produtividade. A gente tem uma dificuldade de medir a nossa produtividade. Às vezes a gente faz tantas coisas e tem a sensação de no final do dia não ter feito nada. E assim, duas dicas grandes que a gente dá é assim, anote tudo que você fez. Porque o nosso cérebro nos auto-sabota. E eu já tive várias situações de comentar com a professora Cíntia e ela já deu uns tom em mim nesse sentido, sabe? Ué, mas você fez tudo isso? Como assim você não fez nada? É porque às vezes a gente se propõe numa tarde de falar assim, não, eu vou fazer tal ação, eu vou montar essa ação, ou eu vou fazer tal contrato. E situações adversas acontecem, cliente liga, é urgente, você fica mais tempo do que você previu numa reunião, tem que fazer retornos que você não pode deixar de fazer, e aí aquilo te gera novas demandas, novas situações, o cliente te pediu alguma coisa por e-mail, você vai ter que parar para fazer, vai responder aluno, enfim. E aí, chega no final do dia, a sensação de que você não fez nada. Então, a primeira dica é anotem. Sabe, parece bobo, mas você vai pegar a sua agenda, o seu caderninho, ou enfim, se você usa no Word mesmo, anota lá, ó, respondi e-mail do aluno tal, fiz tal coisa, alterei aquele contrato que faltava uma cláusula que o cliente pediu para eu alterar depois que ele revisou, liguei para fulano, conversei com o ciclano, fiz uma proposta de honorários, e vai chegar ao final do dia e você fala assim, caramba, eu posso não ter feito o que eu tinha me proposto a fazer, mas apareceram outras demandas que eu julguei mais importantes e meu dia foi produtivo, porque eu liguei, porque eu fiz, porque eu aconteci, e tudo isso que eu fiz eu preciso valorizar. Então você precisa valorizar o seu esforço diário. Né? E aí também é uma ferramenta boa essa de anotar, que é tão simples, né? Anotar quando a gente procrastina. Porque se chegar no final do dia, você não fez o que você tinha se proposto a fazer e você foi anotar, você fez duas coisas, aí você vai perceber que você ficou demais no Instagram. Aí você vai perceber que você ficou lendo muita notícia que não sem necessidade durante o seu dia. Então, anotar é a primeira. A segunda é medir a sua produtividade. E existem vários aplicativos que podem fazer isso para você. Um que a gente gosta muito de utilizar é o Pomodoro. Então, ali no Pomodoro você vai ter blocos de concentração e blocos, né, de resfriar a sua mente, blocos de oxigenação do cérebro. Então, você vai ter blocos, e aí você precisa descobrir qual é o tempo máximo de sua concentração ativada mesmo, aquela concentração intrínseca. Qual é o seu maior tempo? Tem pessoas que conseguem ficar 20 minutos plenamente concentrados, outros 40, outros 1 hora. Então, você vai criar blocos, olha, essa atividade eu preciso de 20 minutos para fazer. Então, eu vou criar um bloco de 100% de concentração em 20 minutos. Sem pegar celular, sem abrir a aba do computador, de internet, sem fazer nada. 20 minutos, porque eu acho que 20 minutos eu termino. Então, 20 minutos para fazer essa atividade. Depois que eu fizer, o que eu vou fazer? Eu vou me dar o luxo de tomar um copo de água, comer um brigadeiro e vou estabelecer a minha próxima tarefa. A minha próxima tarefa é uma ação. Eu vou precisar de mais tempo. Mas, se eu ficar 3 horas sentada, eu já sei que eu não vou conseguir produzir. Então, eu vou dividir a minha ação em 3 blocos de meia hora. E aí, eu vou ligar novamente o Pomodoro e ele vai travar todas as outras funcionalidades do meu celular e vou ficar plenamente concentrado. E aí, você vai treinando o seu cérebro. Até que daqui a pouco você não precisa nem ter um aplicativo como o Step ali do lado. Você automaticamente vai se tornar produtivo ao longo do seu dia. E aí você vai chegar ao final do dia. Ou o próprio cronômetro no relógio, né? O próprio cronômetro do celular, coloca lá para despertar. É 25 minutos. Deu 25, você para, descansa e volta. Na verdade, são coisas muito simples. Às vezes a gente fica pensando que são coisas muito mirabolantes e não são. Às vezes, ações simples podem implementar tanto aquilo que a gente faz e a gente começar a ter um resultado diferente do que a gente está tendo. Porque é o seguinte, gente... Se vocês não estão tendo o resultado que vocês gostariam, vocês podem começar a ter o resultado que vocês querem. Porque tudo começa aqui. Quando vocês pensam diferente, isso gera em vocês um estado diferente, você faz. Se o resultado não é bom, vê ali o que precisa encaixar e pensa de novo e vai. E se você persistir nisso, sem dúvida,
os resultados vão começar a serem diferentes. Gente, a gente tem 10 então, minutos, a gente falta pode 3 dicas. criar outras coisas. Vamos lá. A gente fala demais, vamos lá. Dica inovar em alguma rotina. O que é inovar em alguma rotina? Muitas pessoas confundem inovação com tecnologia. Não, não são sinônimos. Podem andar juntas, mas nem sempre. Quando a gente fala em inovar, a gente fala que a gente precisa mostrar para o cliente nosso diferencial. Que ele precisa saber que não é preço, é valor que a gente tem. Então, pense aí você, dentro do seu home office, dentro do seu escritório, dentro da sua rotina, o que você faz de forma mecânica, o que você faz dentro da sua rotina de procedimentos ou processos que você pode melhorar. E eu vou dar alguns exemplos assim, bem básicos para vocês. Muitas pessoas têm o costume, ainda, né, por aquela formação lá de 1827, quando o direito chegou aqui no Brasil, que quem tem escritório mais, às vezes, estruturado, a secretária, estagiária, vai lá, faz o cadastro do cliente e o advogado fica lindo e formoso, esperando o cliente entrar na sala. Muitas vezes, desde o início, quando o cliente chega no advogado, a única coisa que o cliente sente é distância. Se ele está vindo em regra nos procurar e não é uma advocacia consultiva, é porque ele está com problema, ele está com conflito, ele não está bem. Aí chega muitas vezes aquele ambiente, né? E o boa tarde, bom dia. Às vezes um sorriso, o fato de você ir pegar o cliente lá na recepção e onde ele está, segurar na mão, olhar no olho, tirar 5 minutinhos para ter um rapport com ele. E aí, seu fulano, como é que estão as coisas? Lembrar, pegar na pasta, se é o cliente novo, qual que é a data que ele fez aniversário, como é o nome da esposa. Eu preciso me conectar com essa pessoa. A gente sempre tem que ter em mente que pessoas se conectam com pessoas. O escritório pode ser o mais lindo do mundo, mais estruturado do mundo, tudo. Mas se as pessoas que estiverem lá não tiverem humanidade, não tiverem empatia, não é só o resultado de ganhar a ação do cliente que vai fazer o cliente continuar. Porque muitas vezes o cliente, ele precisa disso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós temos uma necessidade de nos sentir especial. De saber que alguém deixou de fazer algo ou que prestou atenção em algo que a gente gosta. Então, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Então, inovar pode ser tanto no atendimento, pode ser na rotina, pode ser na forma com que você lida com os processos, que você lida com as pessoas. Então, mapeia aí alguma coisa que você faz no seu dia a dia e fala, poxa, porque quando a gente escuta, às vezes, inovação, você fica pensando, nossa, inteligência artificial, algoritmo, machine learning, deep learning, nossa, que loucura, isso é muito difícil inovar. Não é, gente. Inovar é simples. Inovação está ligado à melhoria de processo e procedimento. Então, vamos tentar aí mapear algo dentro daquilo que a gente faz. É o retorno que você não faz para o cliente? Vamos ligar. Anotou a data do aniversário da esposa dele, do filho? Filho estuda fora. Uma observação sobre isso, que a gente já vai linkar o item número 4, e eu estava aqui te ouvindo e pensando, e enfim, sorrindo sozinha, que o item número 4 é utilizar a tecnologia como aliada. Né? Por quê? A tecnologia ela é meio para o fim do atendimento ao cliente. A gente falou lá na primeira dica que o foco da nossa advocacia é o cliente, não é o processo, não é o judiciário. E aí eu preciso conhecer esse cliente, eu preciso entender desse cliente. A coisa mais triste que tem é quando o cliente fala que ele tem 10 advogados, porque tem um processo que está 5 anos com um advogado X que não tem retorno, tem 2 com o outro. Ah, não, mas que lá já foi meu advogado outra vez também. Gente, nós precisamos aprender a converter esse cliente para que ele seja nosso cliente recorrente, nosso cliente de vida, nosso parceiro na nossa profissão. Que ele recompre de nós, que a primeira pessoa que venha na cabeça dele quando ele tem qualquer tipo de problema seja a gente. E aí, a gente gosta muito de trazer coisas que não são do direito para dentro do direito. E eu quero deixar uma dica para vocês de um livro que a gente ama e realmente faz todo sentido para todas as áreas da nossa vida e para todos os nossos relacionamentos, que é As 5 Linguagens do Amor. E aí, você vai pensar, mas eu vou ficar lendo livro de amor? Gente, presta atenção. Esse livro é um livro comportamental. Ele vai explicar como o ser humano, ele pensa e sente nas suas emoções. E cada pessoa tem pelo menos 2 formas de dar amor, no sentido de fazer o bem, de fazer pelo outro e receber amor. E quando eu consigo captar qual é a linguagem de amor do meu cliente, eu sou muito mais assertivo. Porque não adianta eu ficar pegando no cliente que não gosta de toque físico. Mas, pelo contrário, se simplesmente eu mandar a minha secretária trazer o cliente que ama toque físico na minha sala e eu estou de braço cruzado, boa tarde, tudo bem, senhor fulano de tal?
ele já não vai gostar de mim. E ele não vai nem saber por que que ele não gostou de mim. É muito inconsciente que as linguagens do amor acontecem e são vistas na nossa vida. Então, saber disso é muito importante. Gente, 5 linguagens do amor. Lá no nosso canal do Telegram, saindo daqui, eu vou printar a capa dele. Você tem fácil aí, Cíntia? Não, o meu tá aqui. Ó, a Mariana colocou ali pra vocês. 5 linguagens do amor. Eu vou colocar no canal do Telegram a capinha do livro pra vocês, tá bom? Enfim, vamos em frente. Então, quando a gente fala em... Isso, olha ali, ó. Gary... Tem como fala o nome? Isso, Gary Chapman. Isso aí. Vamos lá. Maravilhoso esse livro, gente. Esse livro é fantástico porque ele traz isso, né? Que todos nós temos um tanque de amor a ser preenchido. E eu gosto muito de linkar esse livro com o jeito Disney de encantar clientes. Esse e tem algo assim que é attention to detail. Atenção aos detalhes. A gente precisa começar a prestar atenção. Gente, já que é pra fazer a indicação, eu vou fazer a indicação desse daqui, ó. É um livro da Camila Berne, Gestão de Escritório de Advocacias no Modelo de Excelência da Disney. Muito bom esse daqui também, hein? Esse é muito bom. Sobre o modelo de excelência da Disney aplicado à advocacia para encantar clientes. A gente vai ter que falar muito rápido agora sobre a dica 4 e a 5. Ó, mas só para quem tá chegando, eu vi que chegou muita gente. A gente deu uma surpresa para todos vocês que estão aqui na live. Então, o nosso livro 10 Passos para Iniciar na Advocacia, que tem um capítulo exclusivo para quem ainda está na graduação e para jovens advogados e também para quem já está aí há um tempo. Ele vai estar disponível gratuitamente a partir de hoje, à meia-noite, até amanhã, às 10 horas da manhã. Tá? E o @ do nosso perfil é Advogadas do Futuro. Lá vocês encontram o nosso canal do Telegram, onde a gente vai disponibilizar o modelo do Canvas e também a ferramenta SWOT para que vocês possam aplicar aí para medir como que tem sido o seu exercício profissional. Essas de livros, tá? A gente coloca a foto dos livros lá para vocês. Vamos lá, gente. Agora o 4. Então, utilizar a tecnologia como aliada, né? E aqui a gente entra muito na questão de posicionamento digital e pessoal. É óbvio que a tecnologia faz parte das nossas vidas, que não há como conceber hoje, né, alguém que não está nas redes, que nós vivemos em constante conexão e a maior rua, avenida do mundo se chama internet, né? E as redes sociais têm um papel fundamental na construção da nossa autoridade, da nossa marca e do nosso posicionamento pessoal. Ainda que você não tenha um perfil que vá falar de conteúdo jurídico, o seu cliente, com certeza, se ele ouvir o seu nome, ele vai te procurar em algum, né, das redes sociais, na internet como um todo, para saber de você. E aí a construção do branding pessoal, ela não começa lá na graduação, sabe? Você não pega a sua carteira da OAB e fala assim, agora eu sou advogada, agora eu vou mudar o mundo, agora eu vou começar a me posicionar diferente. Não, começa lá atrás. E é por isso que a gente escreveu um capítulo do livro sobre para você que está na graduação. Você precisa começar a se posicionar e se comportar de forma condigna com a atuação profissional que você vai escolher para sua vida, né? Existem posturas esperadas pelo homem médio em cada posição dentro da sociedade. Então, é extremamente importante que a gente se preocupe com isso. Então, o posicionamento digital entra nisso daqui. Nem tudo que você faz precisa estar nas mídias, nem tudo que você faz precisa ser postado. E hoje, ainda que você exclua, nós vivemos num mundo tão maluco de nuvens, né? De algoritmos, que é muito fácil alguém já ter printado isso, já ter vazado, ou em algum momento, né, você achar que não está na rede e está. Eu me surpreendi um dia quando eu digitei o meu nome no Google, e você vai no Google Imagens, você tem foto do dia que a minha filha nasceu, lá naquela baciazinha do hospital. Então, isso é muito sério. Nós vivemos no mundo de dados, então nós precisamos cuidar dos nossos dados, da nossa imagem pessoal, do nosso posicionamento, o que a gente posta, lembrar que a nossa profissão é formal e que a gente se posiciona pelo conteúdo que a gente gera de caráter informativo, instrutivo, ilustrativo, né? Lembrando da sobriedade, da descrição do artigo 39 do Código de Ética e Disciplina. Então, e ver a tecnologia como uma aliada, ela não é o fim. Não é extremamente necessário que eu esteja em todas as redes sociais, se o meu cliente não está em todas as redes sociais. Eu não preciso ter o melhor programa de jurimetria da vida, de inteligência artificial da vida, de gestão da vida, se a minha advocacia não impõe isso. Se eu advogo, por exemplo, no ramo extrajudicial, eu vou precisar ter um sistema gigantesco de gestão de processos? Se eu nem tenho processo, se é extrajudicial. Eu preciso ter um perfil, às vezes, aqui no Instagram, se meus clientes é a advocacia previdenciária geral.
né? Aposentadoria por idade, tempo de serviço e tudo mais. É aqui que eles vão estar? Ou será que eles estão lá no Facebook? Que a característica do Facebook é essa faixa etária que eu quero alcançar? Então, fazer essa métrica e ver a tecnologia como a nossa aliada. Vai para o último, Cíntia, senão... Eu só queria... Vamos ver, gente. Tenta fazer uma chuva de coração para o Instagram, entender que isso aqui está sendo relevante e não fazer a gente cair. Sobre essa questão de usar a tecnologia como aliada, é bem importante a gente falar que o branding, ele é a junção da nossa vida real com o nosso posicionamento nas redes sociais. E aqui, a gente tem que tomar o máximo cuidado com rede social. Não é apenas estar numa rede social, mas é o que eu estou fazendo lá. E cuidado com o que vocês veem por aí, porque muitas pessoas apenas postam um recorte de algo que não condiz com a realidade. Quando a gente fala de sucesso na advocacia, muitas pessoas é assim, eu quero aprender a prospectar clientes, eu quero ganhar 50 mil por mês. Mas isso é uma consequência. Ter um perfil jurídico e aprender de marketing jurídico é uma consequência. O que adianta você fazer um post e vir 50 clientes se você não tem estrutura para atender os 50 clientes? 49 vai sair falando mal de você. Então, em vez de você ganhar, você vai acabar perdendo. A gente, às vezes, precisa ter uma métrica que qualidade é melhor do que quantidade. A gente tem uma métrica que é 80-20. Que bom seria se 20% dos nossos clientes, né, eles fossem aí o grande resultado de 80% e não o contrário. Então, às vezes, eu quero muitos clientes, todo mundo precisa me ver. Gente, calma. Tenta se posicionar. Não adianta ficar repostando notícia do TST, do STJ ou do TJ. É a gente que tem que produzir o nosso conteúdo informativo e a forma que isso tem que ser. Então, quando a gente fala sobre publicidade, a gente tem um quadro dentro do nosso Instagram que é Momento Ética. Ali a gente fala sobre ética profissional para o exame de ordem, mas mais ali para o exercício da advocacia. Inclusive, teve uma pergunta sobre advogado, empregado, sociedade de advogados. Foram os últimos quadros que nós gravamos lá no Momento Ética. A gente precisa ver nas redes sociais, é uma grande oportunidade? Sim, é uma grande oportunidade, mas não adianta estar numa ferramenta se você não sabe usar ela, se você não se porta também da maneira adequada. Então a gente precisa olhar e a gente precisa ver o que faz sentido para mim. Faz sentido para mim ficar... Para quem que eu estou postando? É só a curtida que interessa? Será que está sendo relevante? Qual que é a minha função social em tudo isso? É só ganhar dinheiro? E pode, às vezes, parecer, mas vocês estão falando isso porque vocês têm anos aí na advocacia. Não, gente. Quando a gente escolhe ser advogado, é um conjunto de fatores que tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ganhar dinheiro é um deles. Mas ser realmente o que está escrito lá no artigo 133 da Constituição Federal, fazer com que a gente tenha um nome, que a gente tenha referência, que a gente tenha uma carreira, que as pessoas não venham só clientes novos, mas eles recomprem da gente. Eles indiquem a gente porque a gente prestou um bom serviço e não é ganhar ou perder. É o atendimento, é o zelo, é a empatia que você teve com esse cliente. Então, assim, precisa realmente olhar para todos esses fatores. E aí, antes de derrubarem a gente, a dica número 5, que é estude sobre outros assuntos. Advogado que sabe só do direito não tem nenhum diferencial. A gente precisa encontrar outras ferramentas para a gente trazer para dentro da advocacia. Nós fomos fazer curso de mediação, eu fui fazer curso de coach, faço hoje uma especialização em análise de dados. A professora Maiara está no mestrado, que é de linguística, mas traz para o mundo jurídico. Então, a gente até eventos de startup, de tecnologia, eventos assim de programação. Então, assim, trazer coisas de fora do direito para o sucesso do direito. Quando o seu cliente chegar, você precisa ter uma noção de mundo, para onde as coisas estão girando, para onde o mundo está girando, quais são as demandas mundiais. É para lá que a nossa advocacia vai girar também, é para lá que as coisas vão caminhar também. Então, se meu cliente, por exemplo, chegar para me procurar de um contrato, ele é do agro, o que eu sei do agro para gerar conexão com ele, para gerar rapport com ele, sabe? Se ele tem, às vezes, um problema pessoal que é de outra seara, o que eu sei falar sobre aquilo? Né? E muito do que constitui hoje as advogadas do futuro foi essa inquietação de buscar coisas malucas fora do nada e trazer para o direito. Então, existem muitas formas de você
implementar coisas na advocacia e tornar ela mais leve, mais produtiva, mais feliz. Você amar o que você faz. E às vezes são coisas lá do outro ramo, do outro setor que você traz para cá. E isso contribui e muito para nós estarmos aqui. Então, ler matérias jornalísticas nos ajudam a fazer os nossos posts. Ah, mas o que eu quero saber de jornalismo? Às vezes, ter um amigo que é jornalismo e pedir a percepção do outro te auxilia com o seu trabalho na internet. Então, não desprezem nenhum tipo de conhecimento. Não desprezem. Tenham o seu radar sempre aberto e pensando, como a professora Cíntia sempre fala, num grande mosaico, assim. Que cada conhecimento que você adquiriu hoje, você vai trazer uma pecinha para compor o seu mosaico, o seu grande quebra-cabeça, e você vai, em algum momento, acionar aquela peça e torná-la útil na sua vida. Então, de qualquer ramo que você pensar, pode ser o seu cliente, às vezes, que você fala que tem menos importância no que ele faz. Mas no procedimento do trabalho dele, você pode ter uma grande sacada, um grande site para sua advocacia. Pode ser, às vezes, a colaboradora do seu escritório que limpa seu escritório. Algo que ela faz com tanto zelo, com tamanha excelência, com tamanho cuidado, pode te dar um grande site para sua advocacia e fazer você virar a chave de algo que você não está fazendo com excelência e que você pode dar aquela mudada. Gente, eu acho que é isso. Senão a gente vai derrubar e não vai conseguir deixar de tudo, eu acho que assim, que como mensagem final, tudo que a gente faz, de alguma forma, isso está sendo automatizado, a tecnologia realmente ela está aí, a gente precisa aprender a lidar com ela. Mas o que realmente vai fazer a gente se tornar diferencial é a gente potencializar as nossas habilidades humanas. Então, o sentir, o compartilhar, o amar, o realmente sofrer ali a dor do cliente, se colocar no lugar dele, é isso que vai fazer a gente ter um diferencial na advocacia e partir para uma advocacia de sucesso. Então, se a gente começar nesses pilares técnicos, comportamentais e olhando para o que está acontecendo à nossa volta e mirando para frente, pessoal, pode ser que não vai ser no primeiro mês, no primeiro ano, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Das soft skills, né? Nós poderíamos ficar uma live só falando sobre as soft skills, como desenvolver as soft skills, né? E assim, eu brinco muito, né? Até postei algo sobre isso. Crescer dói, gente. A gente não vai crescer profissionalmente ou comportamentalmente, pessoalmente falando, se você não fizer algo por isso, né? E ler dói, estudar dói. Não é a coisa mais confortável do universo. Então, crescer dói. E às vezes, você, além do seu conhecimento adquirido de forma de aprendizado, a vida vai te trazer situações para que você tenha uma imersão de experiência. E aí, isso às vezes pode ser uma situação familiar, uma doença, um acidente, que você vai aprender. Então, passar a olhar tudo o que acontece para você, sabendo que nada acontece por acaso, tudo é permissão para um aprendizado maior. Isso muda a nossa forma de ver tudo o que acontece à nossa volta. Tudo. Gente, sabe? Nós estamos muito felizes. Ver beleza do que está acontecendo com a gente nesses dias. Realmente olhar a parte cheia do copo e não a parte vazia. Ó, uma chuva de coração aqui pra gente falar mais uma vez a nossa boa notícia e se despedir de vocês. Ó, eu quero ver aqui na hora que começar a subir o coração, porque aí o Instagram não vai derrubar a gente. Nosso livro tá gratuito lá na Amazon. É só vocês irem lá, baixar, não vão pagar nada por ele. Ele tem dicas incríveis sobre a advocacia, junção aí da nossa experiência para vocês. Quem quiser, vai lá no @Advogadas do Futuro, que é o nosso perfil no Instagram também. Lá tem o nosso canal do Telegram, tem bastante coisa legal também. E nos próximos dias a gente está aqui de novo para conversar. Aquilo que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição. Foi um prazer conversar com cada um de vocês. Esperamos vocês no nosso perfil. Mandem direct pra gente, a gente quer conhecer vocês. E esperamos vocês no canal do Telegram, que aí a gente pode estar mais pertinho, mandar áudio, conversar todos os dias. Beijo no coração. Eu vou sair para a professora Cíntia poder salvar a live. Beijo, beijo, beijo.